pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém, amém, amém. Ainda de pé. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Cícero. Ah, não, Cícero não. Minha irmã, que maravilha. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Adriana, que tem nos ajudado. Seu nome, minha irmã, eu sou ruim de nome. Daniela, porque o pastor é ruim de nome. Obrigado, Daniela. Obrigado aos músicos. Nosso louvor tem sido uma bênção a cada dia. Obrigado, Adriano e Otávio. Obrigado a todos. Pastor Cléris, não venha cá. Estenda suas mãos. Peça a sua paciência. Nós vamos encerrar o nosso culto lá para as 8h15, 8h20. É bem rapidinho. As crianças já podem subir. Eu não vou nem chamar elas hoje. Elas já estão tão acostumadas às bichinhas, mas já estão abençoadas. Senhor abençoe tia Dani, tia Edileuza, dê paciência, graça. Não derrubem o prédio lá em cima pulando, por favor. Não é Rosinha hoje não, né? Vamos orar. Senhor, abençoa o teu filho, enche-o com a tua palavra, enche-o com a tua sabedoria, e que ele seja canal de bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com essa linda igreja do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Eu estava comentando como essa igreja está linda. Eu já estive aqui alguns anos atrás e estou vendo como ela está florida, pastor Anderson. Glória a Deus, né? Como Deus, Ele está atuando, né, nessa igreja. Eu ouvindo aqui os relatos, ouvindo aqui a palavra do pastor. Glória a Deus, porque o Senhor está estendendo a sua mão nesta linda igreja. Amém? Obrigado também, pastor Anderson, pela confiança. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão sério, mas um tema novíssimo. Um tema que muitas pessoas não conhecem, não sabem nem para onde vai, mas hoje o Senhor, Ele vai falar nos nossos corações. Amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus rapidamente, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Abra aí a sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, dizendo: estão bêbados. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, porque nós estamos aqui, Senhor, na tua santa casa, para te adorar, para te exaltar, para louvar o teu santo nome, porque só tu és digno de louvor, de exaltação, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui em comunhão, e tu, ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome toda a condução agora da mensagem. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está atuando aqui desde o início, nas palavras, nas ministrações, ó Deus, no louvor, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o homem diminua, mas que o Senhor cresça. Nós te louvamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, servindo ao Senhor, servindo aos pequeninos, servindo aos refugiados. Amados, em 2016, eu estava juntamente com a minha esposa assistindo à TV, um programa jornalístico, e de repente houve uma reportagem sobre a guerra da Síria. E ali naquele momento nós estávamos olhando toda aquela notícia, o que aquela jornalista estava dizendo, né, sobre aquela quantidade de pessoas que estavam saindo daquela situação. Eram milhares de pessoas. E de repente, nós vimos uma criança toda ensanguentada, que estava numa ambulância. E em um determinado momento, ela colocou a mãozinha dela no rosto, olhou a mãozinha e viu que estava suja de sangue. E aquela cena nos impactou, porque ela se assustou. E ali naquele momento, a minha esposa, muito sensível, eu também fiquei sensibilizado, ela disse: bem, o que é que nós podemos fazer? Isso foi em 2016. Eu olhei para ela, eu disse: o que vem em minha mente agora é orar. Vamos orar por essa criança. Vamos orar por essa situação. E ali eu me lembro que nós oramos, eu e minha esposa. E ali nós pedimos a Deus. Eu disse: Senhor, nós não temos condições de ajudar essa criança. É uma realidade totalmente diferente e distante de nós. Nós não sabemos como ajudar. Abençoa, Deus, essa criança. Abençoa essas pessoas que estão fugindo da guerra. Mas, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Nos coloca nesse movimento. Até então, eu não tinha noção daquilo que eu estava orando junto com a minha esposa. Não tinha nenhuma noção. Às vezes nós oramos, pedimos a Deus, né? E achamos que Deus não vai responder. Um mês depois, houve um seminário sobre refugiados muçulmanos, aqui em Recife. Era um tema novíssimo, nós mal sabíamos do que estava sendo tratado. E ali, mais uma vez, fomos tremendamente impactados pelo que Deus estava fazendo no mundo muçulmano e no meio dos refugiados. E ali passou-se um tempo e nós continuamos as nossas vidas. Um ano depois, abriu a inscrição de uma especialização em missões, e eu já sabia qual era o tema que eu queria fazer, porque Deus já tinha colocado algo no meu coração, e Deus tinha me dito: vão começar a chegar mais refugiados aqui em Recife. E naquela época nós não ouvíamos nem falar sobre refugiados. Tem muito, um haitiano, que aconteceu em 2011, dentre outros, angolanos, por exemplo. Mas esse movimento que nós vemos hoje, por exemplo, de venezuelanos, nem imaginávamos,
nem eu imaginava. E eu comecei a estudar, a fazer essa especialização, e eu comecei a me questionar, Senhor, não tem um refugiado aqui, como é que eu vou fazer um trabalho, um projeto de missões para tratar de um tema que nós não é a nossa realidade aqui. Mas mesmo assim o Senhor começou a falar aos nossos corações: se preparem, porque eles vão começar a chegar. E nós começamos a estudar e nos preparar. Quando foi no ano passado, em 2021, em agosto, nós sabemos que estourou essa questão do Afeganistão. E o Talibã foi, há 20 anos que ele não estava no Afeganistão, ele chegou novamente no Afeganistão, porque os Estados Unidos, as tropas americanas saíram, e eles novamente tomaram o poder. Então, o que foi que aconteceu? Simplesmente, aquelas pessoas que estavam ali, e com o continuar da mensagem, eu vou falar algumas questões realmente que aconteceram. Então, houve essa questão do Afeganistão, eles estourou, e, se não me engano, em setembro, e quando foi no final de semana, o pastor chamado José Prado ligou para mim, que ele estava à frente da coalizão Brasil-Afeganistão. Ele ligou para mim e perguntou: Pastor Clériston, quer trabalhar conosco? Eu pensei em você para estar trabalhando nessa questão. Deus falou ao meu coração. E interessante é que 2 anos antes, eu simplesmente tinha perguntado a Deus: Senhor, e agora, o que é que eu posso fazer? E Deus começou a abrir outras portas. Eu me lembro que estourou também a questão da Venezuela. Eu comecei em 2016 a estudar sobre esse tema. Quando foi em 2017 para 2018, os venezuelanos começaram a chegar na nossa cidade. Amados, esse tema é um tema... Obrigado, irmão. É um tema muito difícil. Estamos lidando com uma situação estratégica. Eu gostaria que o irmão passasse o slide, por favor. E aqui nós vamos entender mais esse tema e quanto ele é delicado, mas também vamos ver o que Deus está fazendo no meio dos refugiados. Amém? Pode passar o slide. O próximo slide, por favor. Pronto. Não sei se os irmãos conseguem visualizar, principalmente os que estão mais afastados, mas aqui vamos primeiro conceituar a questão da palavra refugiado. Diferença entre migração e refúgio. Refugiados são pessoas que estão fora do seu país natal devido a fundados temores de perseguição relacionados a conflitos armados, questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, como também por imposição da violação generalizada de direitos humanos. Ou seja, o refugiado, ele não é refugiado porque quer. Entende? Ele está numa situação de refúgio. E ele é refugiado porque ele está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido. Seja por uma questão religiosa, como aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, em relação ao Talibã, seja por uma questão ideológica, seja por uma questão puramente de etnia. Então, muitas vezes acontecem genocídios, e isso acontece muito na África, de uma migração muito intensa. Então, refugiado, ele não escolhe ser refugiado. No caso da Venezuela, por exemplo, o que foi que aconteceu? Houve perseguição? Não.
Entretanto, o que houve foi a violação de direitos humanos, direitos mais básicos, dentre eles o direito à vida, o direito de se alimentar. Então, está havendo essa migração, né, aqui em relação aos venezuelanos, por isso também. Próximo slide. Migrantes. O que são migrantes? Migrantes, na verdade, são pessoas, são estrangeiros que saem da sua terra, do seu país, e vai para um outro país. Entretanto, diferentemente do refugiado, ele tem escolha, ele tem a opção. Ele sai do seu país porque ele quer. E são vários motivos. Muitas vezes por questão de emprego, muitas vezes por questões familiares, questões de estudo, ou porque vai se casar, enfim, é uma escolha, é uma opção. Próximo slide, por favor. Vamos ver também sobre o que são deslocados internos, né? Ou apátridas. Existem deslocados internos e apátridas. Deslocados internos, pessoas deslocadas dentro do seu próprio país, pelo mesmo motivo de um refugiado. Ou seja, é um deslocado que está em uma determinada nação, mas que ele não consegue sair do seu país, ele não consegue passar da fronteira. Então, ele é um deslocado, pelos mesmos motivos de um refugiado, por causa de uma perseguição. Porque, simplesmente, se ele não sair de onde ele mora, de onde ele está, ele é morto. Não há negociação. Simplesmente, ele começa a ouvir bombas estourando, eu vou ficar, vou ter que sair. Então, nesse caso, né, dos deslocados internos, eles não conseguem sair do seu país. Apátridas são aqueles que não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país. A apatridia ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias na legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos, quando esse país se torna independente, secessão de estados e conflito de leis entre países. Isso ocorre muito, por exemplo, quando um determinado país invade outro, ou uma nação invade outra, e simplesmente aquelas pessoas perdem a sua nacionalidade original. E ficam sem nacionalidade. Essas pessoas também ficam deslocadas. Essas pessoas antes tinham direitos, mas agora não tem mais. Compreende? Próximo slide, por favor. Refugiado, migração forçada. Migram para salvar sua vida, como nós vimos, como última alternativa, indo para um outro país, escapando de conflitos armados ou perseguições. Sua situação é tão perigosa e intolerável que tiveram que cruzar fronteiras e muitas vezes é o seu próprio governo que os está perseguindo. Então, amados, muitas vezes o que eu tenho visto, tenho presenciado, infelizmente, são pessoas que acham que o refugiado, justamente, ele está vindo porque eles querem, porque eles têm uma opção. E muitas vezes existe um pensamento de que eles vão tomar o meu emprego, ou vão tomar nossos empregos. Ou simplesmente eles vão chegar aqui e vão trazer doenças, dentre outras coisas. Mas sabemos que mais adiante nós iremos ver qual é a visão bíblica, qual é a visão de Deus para essa população. E vamos ver que esta visão, ela está totalmente errada à luz da palavra de Deus. Amém? Continuando. Outro slide. Isso, esse daí. 84% dos refugiados
encontram-se em nações pobres ou em desenvolvimento. Quênia, Etiópia, Paquistão, Turquia e o Líbano. Existem, amados, regiões na África que tem tantos refugiados, e eles vivem em uma determinada área estabelecida pela Acnur, como nós vimos aqui. A Acnur é uma agência da ONU, do Alto Comissariado para os Refugiados. Ela foi feita logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela ia ser simplesmente temporária. Entretanto, nunca terminou. Sempre chegaram mais refugiados. Então, amados, cerca de 84%, que inclusive o nosso irmão acabou de ler, que nós vamos ver também, esse dado, mostra que é uma população não somente pobre, mas que estão em países pobres. Próximo slide. 75% dos refugiados são mulheres e crianças. 75%. Dados também da Acnur. Amados, quando estoura uma guerra, por exemplo, do Afeganistão, não sei se vocês viram, centenas e centenas de pessoas saíram das suas casas e foram para o aeroporto, para o principal aeroporto. E muitas delas começaram a entregar seus filhos para os soldados americanos. Teve uma outra cena que também me chocou. Foi uma mãe que pegou o seu filho, ainda bebê, e entregou ao soldado. O soldado pegou e levou. Graças a Deus que esta criança, ela foi encontrada pelos seus pais. Graças a Deus. Mas são situações extremas. Certamente os irmãos viram também, o avião voando, saindo, decolando e pessoas caindo. Porque se ficarem, elas morrem. E sabe por que elas morrem? Um dos motivos é porque existem algumas etnias no Afeganistão. Entre elas, existe a etnia chamada Zahara. Essa etnia é uma das mais perseguidas pelo próprio povo afegão. Sabe por quê? Porque é uma mistura de povos da Mongólia e afegãos e turcos. Então, houve uma mistura ali entre eles. Então, quando você vê, eles têm uma aparência, dos olhos mais puxados, aqui é bem avermelhado. Então, são fáceis de identificar. Então, se eles não saírem, eles serão mortos pelo Talibã. Então, são casos que acontecem, que são reais, e os maridos e os homens geralmente ficam ou morrem. Então, esses dados de 75% dos refugiados são mulheres e crianças. Próximo slide. Aqui, como o nosso irmão acabou de mostrar, esse dado, inclusive, eu peguei ontem da Acnur, 89,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas à força. Gente, são milhares de vidas, são milhares de pessoas. Próximo slide. 69 saíram de apenas 5 países, ou seja, Mianmar é 5%, Sudão do Sul 9%, Afeganistão 11%, Venezuela 18%, outros
31% e a Síria, 27%. Você sabia que entre nós, aqui mesmo em Recife, entre o povo venezuelano, no caso, entre os refugiados venezuelanos, existe uma nação indígena? Existe uma nação indígena. Existem índios entre nós, circulando. Chama-se Vaerão. É uma tribo indígena que estava na Venezuela, que por conta das condições também tiveram que sair. Então, amados, percebam, está havendo um movimento migratório no mundo inteiro. Coisas que nós só ouvíamos de falar, agora os nossos olhos veem isso pertinho, nas esquinas, nos pontos, né, nos sinais, aqueles cartazes, eu sou venezuelano, eu estou com hambre. Então, é um desespero. Quando você conversa, como eu já tive a oportunidade de conversar com eles, eles não queriam estar nessa situação. Eles não queriam sair da Venezuela, mas tiveram que sair por causa da fome. Então, amados, vamos avançar. Próximo slide. E o que esse movimento, como é que esse movimento ele se dá, de fato? Porque estamos falando aqui de um movimento, como, né, um movimento migratório, em várias nações, em vários países. Então, ele começa da seguinte forma. Há um conflito no país de origem, eles saem. A princípio, eles vão para áreas, entre aspas, seguras, dentro do seu país. Por exemplo, no Afeganistão, eles saem e ficam em lugares nos desertos e também nas cadeias de montanhas, se refugiando do Talibã. Então, eles vão para lugares, entre aspas, seguros, que naquele momento não estão sendo perseguidos. Então, muitas vezes, para sair do próprio Afeganistão, já é um grande risco. Por quê? Porque como o Talibã tomou todo o local, todo o país, nesses locais também existe soldados do Talibã. Então, eles saem por rotas não oficiais. E essas rotas também são muito perigosas. Eles saindo dos seus países, eles vão para os chamados países de trânsito. E nesses países de trânsito, muitas vezes está o Brasil. O Brasil também é considerado um país de trânsito. Por quê? Porque muitas vezes não é o país que eles querem ir como destino final. Muitos querem ir para a Europa. Muitos querem ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. Eles não querem ficar no Brasil ou algum país da América Latina. Mas muitos ficam. Então, quando eles chegam aqui, eles têm duas opções. Pedir a solicitação de refúgio, por isso está aqui escrito, solicitantes de refúgio, ou eles pedem a chamada residência humanitária. Mas qual é a diferença disso? A solicitação de refúgio, ela é por lei, e ela dá mais garantias e tem mais estabilidade. Já a residência humanitária, não. Ela dá algumas garantias, verdade. Entretanto, ela é temporária, ela apenas são de 2 anos para ele ficar. E a qualquer momento, o governo pode dizer, revogo essa portaria. Então, a solicitação de refúgio ela é mais segura e mais corriqueira. Mas quando eles estão nesse país de trânsito, justamente, eles encontram uma barreira para o país destino, como havia falado. Porque muitos deles querem ir para um outro país, um país mais rico. E o que acontece? Eles vão ficando nesses países de trânsito. É o que aconteceu e o que está acontecendo na África.
que existem locais onde existem muitos refugiados e existem pessoas que nasceram nesses lugares. Tem locais que têm mais de 40 anos, que são centros de refugiados e que são organizados muitas vezes pela ONU. A ONU mantém esses lugares e não deram nenhuma solução para isso. Então, tem pessoas que têm 40 anos ali, que estão ali e que não sabem o que vai acontecer da sua vida. Próximo slide. Diáspora global. Este é o movimento. E agora vamos adentrar rapidamente pela questão bíblica, pela questão da vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz. A palavra diáspora, no grego, ela significa semeadura. Os irmãos podem perceber que há riscos de um canto para o outro do planeta. Isso aqui é justamente o trânsito migratório de pessoas. E observem que onde está mais forte é justamente indo para os Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa. É um fenômeno global, multidirecional. São diásporas que está havendo. Os irmãos sabiam que está existindo uma diáspora enorme na América Latina, que são haitianos que saíram do seu país e estão indo, sobretudo, para a Colômbia. Quando chegam lá, são vítimas de xenofobia e de racismo. E não tem como ficar naquele local. O que acontece? Eles saem de lá e vão tentar outros países. Aí fica um movimento. E agora misturou haitianos com venezuelanos. E um outro dado, mais angolanos e moçambicanos também já estão entre eles. E essas pessoas ficam vagando, inclusive nas selvas. É o que está acontecendo, é uma realidade na América Latina. E os países não sabem como resolver essa situação. Próximo slide. A igreja, ela está presente em todos os lados dessa realidade. Está nos países de acolhimento, de trânsito, mas também é igreja peregrina, desterrada, migrante. Ou seja, a igreja, ela está participando deste movimento. Amém? A igreja, ela está participando desse movimento. Graças a Deus, nós estamos vendo, por exemplo, na Ucrânia, milhares e milhares de pessoas, mais centenas e centenas de pessoas que estão ali acolhendo os refugiados. Que estão acolhendo aquele que está com sede, com fome, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda. A igreja está fazendo isso, glórias a Deus. E pessoas estão se convertendo. Relatos de pessoas que estão se convertendo a Jesus. Porque sabe o que é que está acontecendo? A exemplo dos afegãos. Eles são de uma religião, do islamismo. E como é que eu, sendo islâmico, sou perseguido por um muçulmano? E estou sendo acolhido por um cristão? Então isso dá um nó na cabeça. Eles começam a refletir sobre isso. Fora a curiosidade de conhecer Isa, que é Jesus, na língua deles. Quem é Isa? Quem é Jesus? Eu só ouvi falar de Jesus. Então eles estão tendo contato com a palavra de Deus. Eles estão tendo contato com o Senhor Jesus. Relatos de muçulmanos que estão vendo o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus está aparecendo para essas pessoas. Relato de pessoas sendo curadas, porque muitas delas, elas chegam arrebentadas, inclusive fisicamente. Chegam doentes. E a igreja está sendo usada como um instrumento vivo, um instrumento de acolhimento, um instrumento do Senhor para acolher as pessoas e para falar do seu evangelho. O Espírito Santo está se movendo, como nós vimos em Atos, começou em Atos. O Espírito Santo, ele se move como um som. E eles ouviram um som grandioso. E o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça para que vidas sejam salvas, vidas sejam ganhas para Jesus. Próximo slide. O movimento missionário. O movimento missionário, ele é essencialmente um movimento migratório. Nós vemos ali em Atos, quando houve a perseguição, quando mataram Estevão e logo depois a igreja, ela foi perseguida por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso começou a perseguir os cristãos, começou a arrastar os cristãos das suas casas, junto com outros. O que foi que as pessoas fizeram? Ficaram nas suas casas? Não. Fugiram. Perseguidas. Ou seja, é um movimento migratório. E o que foi que aconteceu? Elas simplesmente ficaram paradas? Não. Enquanto elas estavam sendo deslocadas, a Bíblia fala em Atos, que elas falavam do Evangelho em Samaria. Ou seja, a igreja ela estava acostumada ali em Jerusalém, porque estava muito bom, né? Estava com ar-condicionado, a minha vida está muito boa, estou com um emprego bom, está tudo ótimo. Mas às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, até mesmo nas nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado. Às vezes acontecem coisas que a gente não sabe, mas você vai entender depois. Isso para a glória de Deus. Então, amados, o movimento migratório, ele é também missionário. Gênesis 12, saiam da sua terra, na casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é que está acontecendo? Essas nações, a exemplo do Afeganistão, são várias etnias, ou seja, são várias nações. Estão saindo do Afeganistão, estão indo para outros países, sobretudo cristãos. Eu me lembro que no início da década de 90, nós orávamos pela janela 10h40. Quantas vezes, pastor, antes nós oramos pela janela 10h40? Pedindo o quê? Senhor, vai lá, Senhor, manda missionários, converte aquelas vidas, entra ali, Senhor, que as pessoas possam se converter, possam conhecer o Evangelho. Chorávamos, tínhamos reuniões de oração, avivadas de oração. Sabe o que é que está acontecendo? Eles estão vindo para cá. O trabalho é de Deus. O trabalho é de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus trabalha de maneira linda para o louvor da sua glória. E muitos desses afegãos estão se convertendo. Estão se convertendo. Próximo slide. Desafios e oportunidades. A missão é a missão de Deus. Mission Day. Deus é dono da missão. E sejamos instrumentos
colocados nas suas mãos. E um instrumento para o louvor da sua glória. Precisamos discernir o que Deus está fazendo. Precisamos pedir, Senhor, me dá discernimento. A igreja, ela precisa pedir, nesses dias, discernimento do que está acontecendo. Precisamos rever missões. Eu não sou contra o estilo antigo. Qual é o estilo antigo? Preparar uma pessoa, um missionário, dar formação missionária e ele ir. É questão de chamado, de vocação. Mas acontece que são ondas, essas diásporas, elas são como ondas. Vai e vem, vai e vem. Vocês viram, chegaram os haitianos, muito poucos no Nordeste, muito poucos, sobretudo São Paulo. Depois de alguns anos, venezuelanos e agora afegãos. Então precisamos rever e pedir discernimento a Deus. Como é que nós, a Igreja de Jesus, pode abraçar essas pessoas? Muitos povos não alcançados, que durante séculos estiveram isolados, hoje têm vindo até nós. É o caso da etnia Zahara. No dia 4 do mês passado, chegou aqui, aliás, dia 5 do mês passado, 5 de junho, chegou aqui a primeira família de afegãos em Recife. E foi no dia de Pentecostes. Foi num dia de domingo que nós cristãos celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem o seu calendário e tem significados. Por isso que eu ia ler um outro texto, mas o Senhor me disse, leia esse texto do dia de Pentecostes, porque missões, ela é feita através do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, e toda a glória, todo o louvor pertence a Ele. Quando você tem mais comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai lhe dizer, ele vai lhe dar direcionamento. É por aqui, meu filho. Fale com aquela pessoa. E Deus, Ele te enche. Ele faz maravilhas. Então, como nós vimos em Atos, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Línguas essas que eram maternas daqueles povos que chegaram ali em Jerusalém e fizeram residência. O que é isso? Movimento migratório. Chegou um dia que aquelas pessoas daquelas nações ali representadas tiveram a oportunidade de ouvir sobre as grandezas de Deus. Aleluia! Sobre as grandezas de Deus. Então, amados, o movimento de Deus, o movimento do Espírito, ele quer alcançar nações. Ele quer alcançar o sertão nordestino. Ele quer alcançar os ribeirinhos que estão lá na Amazônia. Estamos nos últimos tempos. Eu creio que nós estamos nos últimos tempos. Estamos vendo os sinais da sua vinda. E nós, como igreja, precisamos estar atenta ao movimento que Deus está fazendo sobre a terra. É tempo de santificação. É tempo de busca ao Senhor. E é tempo de colheita, porque vai vir uma colheita muito grande e a igreja precisa estar preparada. Amém? Próximo slide. Aqui são vários textos, eu não vou ler todos, mas vários textos bíblicos que trabalham com o tema estrangeiro.
Um deles diz o seguinte, em Zacarias 7, 9 e 10. Assim diz o Senhor dos exércitos. Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. O que foi que nós vimos aqui dos dados? Acabamos de ver que 75% dos refugiados são de mulheres e crianças. Mulheres e crianças. São estrangeiros e estão em estado de necessidade. É o chamado quarteto. Ou seja, o refugiado, inclusive, ele se encontra nesse texto de Zacarias. Porque a grande maioria são de órfãos. E muitos não têm pai e nem mãe. Por isso que o tráfico, como o irmão aqui informou e passou para vocês, o tráfico humano, ele se aproveita desse movimento, dessa migração, porque Satanás, ele quer matar, roubar e destruir. Então, ele se aproveita para pegar essas crianças através do tráfico. E são centenas de crianças. A igreja, ela precisa estar atenta. E eu creio que Deus está abrindo os olhos da igreja, porque esse movimento não está sendo só aqui, está sendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Nordeste. As igrejas estão se despertando para esse tema. Porque Deus tem pressa, Deus quer fazer colheita de almas. Amém? Próximo slide. Deuteronômio 10, 16, 19. Sejam fiéis à sua aliança e em seus corações, e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro. Ou seja, ele defende a causa do órfão e da viúva, mas ao estrangeiro ele declara: eu amo o estrangeiro. Depois diz assim: ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Vocês sabem o que é ser estrangeiro. Você sabe o que é ser escravo. Ame. Próximo slide. Aí você pode perguntar assim, pastor Clériston, mas isso é Antigo Testamento. Já passou. Novo Testamento. Mateus 25, do 35 ao 36. Porque tive fome e deste-me de comer. Isso fala de acolhimento. Tive sede e deste-me de beber. Era o quê? Era o quê? Estrangeiro. E você me hospedou. Estava nu e você me vestiu. Adoeci e você me visitou. Estive na prisão e foste me ver. É justamente naquele texto que o Senhor, nos últimos dias, e no último dia, Ele haverá de julgar todas as nações e vai colocar a separação. E muitos vão dizer: mas Senhor, nós não curamos, nós não profetizamos, nós não fizemos isso e aquilo. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais o quê? A iniquidade. Então, amados, é Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus. João 10, 16, também palavras do Senhor Jesus. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importam conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amados, são pessoas, são ovelhas como que não tem pastor. Que não tem pastor. Próximo slide. E qual é a nossa atividade? O que é que nós estamos fazendo? Próximo slide.
né? Qual é a nossa resposta para isso? Eu estou fazendo nesse momento parte de um ministério chamado Abuna. É uma organização voltada especialmente aos refugiados, minorias perseguidas e comunidades vulneráveis. Nossas ações englobam o quê? Socorro, acolhimento, sensibilização, capacitação e mobilização. Próximo slide. O que significa Abuna? Abuna é uma palavra aramaica, que ela significa pai. É como padre em espanhol, pai. E é justamente para os sacerdotes em geral. Próximo slide. O Abuna nasceu do ministério do casal José Prado, que é esse, né, e sua esposa Valdívia, missionários há 36 anos, que em 2013 acolheram uma família síria refugiada em São Paulo. É uma rede de voluntários que foi formada e muitas outras famílias refugiadas foram acolhidas e o Abuna foi formalmente constituído. Próximo slide. Destaques: 22 pessoas resgatadas de redes criminosas do tráfico humano, exploração sexual e cárcere privado em operações de alto risco. Acolhimento de 92 pessoas de 12 países diferentes: Venezuela, Haiti, Congo, Iêmen, Síria, Líbia, dentre outros países. Total de refeições servidas em nossos abrigos: 211 e 339. 37 toneladas de alimentos e milhares de peças de roupa arrecadadas e distribuídas. E mais de 9.000 horas de serviço voluntário. Próximo slide. Temos essas sedes aqui no Brasil. Estamos também aqui em Recife. Começamos a atuar no ano passado. Próximo slide. Aqui são algumas instituições parceiras que estão também conosco, né, como a Missão Portas Abertas, Frontiers, dentre outras instituições. Próximo slide. Como participar? Como é que você pode participar disso? Primeiramente, seja intercessor. Precisamos muito de oração. Seja também um mantenedor. Seja um voluntário. E seja uma igreja parceira. Próximo slide. Voluntários, estamos precisando. Precisamos de voluntários como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, monitor infantil, pessoas que trabalham com crianças, né? Professor de português e de inglês e muito mais. Seja qual for a sua profissão ou talento, você tem espaço no reino de Deus. Você tem espaço para ajudar essas pessoas. Próximo slide. E aqui, para terminar, é a foto do dia 5 de setembro. Um dia muito especial. E chegou a primeira família afegã aqui em Recife. Ela é da etnia Zahara. Uma etnia extremamente perseguida. Uma etnia que está sendo morta por muitos talibãs. E essa família chegou aqui um mês antes em São Paulo. Depois vieram para cá. São muçulmanos. Mas novidades virão. Novidades virão. Grandes coisas Deus já tem feito. Eu não posso estar dizendo aqui publicamente. Mas grandes coisas tem feito o Senhor por esses povos. Hoje à noite o Senhor chama a sua igreja. Hoje o Senhor, Ele chama a sua igreja para participar de uma grande colheita que virá. Aqui é um casal e 2 crianças. Saibam que o Senhor, Ele está fazendo coisas lindas no meio desse povo. Próximo slide. Aqui é no momento que eles chegaram no aeroporto, nós o recebemos. E para terminar, próximo slide. Aqui no momento de distração, de brincadeira. Amém?
Que Deus vos abençoe nessa noite. Que Deus possa estar falando ao seu coração, continuando a falar no seu coração. Eles já chegaram, eles já estão entre nós. E saiba você que você pode ajudar com a sua intercessão, com a sua oração, mas também você também pode participar de forma voluntária. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Essa linda igreja, como eu já disse, Deus tem feito grandes coisas. É notório aqui na igreja de Cura de Cima. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero que você fique de pé para nós encerrarmos esse culto. Deus tem chamado você para orar, para ser participante de missões. Ore pelos refugiados. Já temos visto em nossa cidade haitianos, já temos visto em nossa cidade venezuelanos e agora afegãos. Se você quer ter mais informações, eu coloquei no grupo da igreja, tomei a liberdade de botar o Instagram do pastor Clériston, o WhatsApp dele, você pode entrar em contato com ele para poder falar sobre isso, perguntar sobre o tema, como você pode se envolver mais. Por favor, vem aqui Darlan, vem aqui Gil. Darlan, junto com o Luiz, são os nossos presidentes de missões, e eles têm aqui comigo uma carta padrão, em que nós vamos entregar, não é obrigatório, você traz próximo domingo, mas é um compromisso, você escreve em casa, é uma carta que nós gostaríamos que você escrevesse para alguém refugiado, não sabemos qual país, se é homem, mulher, você escreva aquilo que Deus colocar no teu coração. Quem deseja receber essa carta hoje, levanta a mão, por favor, podem ir lá, meus jovens. Tem algumas cartas para as crianças que acho que foi entregue lá em cima já, né? Ou não? Não sei, está com você. Se de repente acabar as cartas, você pode fazer sua carta em casa com o papel que você tiver, mas escreva uma carta de esperança, coloque versículos bíblicos, diga que está orando por essa pessoa. Agora, irmãos, eu quero que você traga domingo, Darlan e Luiz vão recolher essas cartas. Nós vamos até entrar em contato com o pastor Clériston, nós vamos dar uma forma de entregar essas cartas para que essas pessoas recebam, e quem sabe através da tua vida, elas tenham as vidas transformadas. E a minha oração é que pelas portas dessa igreja entrem haitianos, venezuelanos, quem sabe afegãos, e sejam recebidos, cuidados, tratados por nós, para o louvor da glória de Deus, porque somos também refugiados. Jesus foi um refugiado, e nós temos que cuidar desse tema. Amém? Cante assim comigo só um pedacinho. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Cante comigo. Tenho andado à procura do meu próprio bem querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar, diga assim, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Levante suas mãos assim, ó. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar.
realizar. Somente as vozes da igreja. Grava aí, Ângela. Eis-me aqui. Só vocês. Só a igreja, só a igreja. Só as vozes, assim. Para onde? Levante as mãos. Me coloco a ti, para o teu querer em mim realizar. Você pode aplaudir a Jesus nesse momento? Eu quero convidar o seminarista Edson. Meu irmão, Edson, vem aqui por favor. Quero convidar o irmão Edson para terminar esse culto orando pela vida do pastor Clériston. No final, pastor, nos despeça com a bênção apostólica. Amém? Nosso seminarista vai orar. E eu quero dizer uma coisa para você. Esta semana vai ser semana de vitória na tua vida. Diga amém. De bênçãos, diga amém. De coisas boas, de livramento. Na verdade, amanhã começa um novo mês, né? Dizem aí fora que agosto é o mês do desgosto. Mentira de Satanás. Agosto é mês de vento, de avivamento, mês de vitória, mês de conversões, de boas notícias. Então, irmão Edson vai orar abençoando tua vida. No final, o pastor Clériston vai nos despedir com a bênção apostólica. Tem cantina lá atrás. Compre e leve. Pague, que tem gente devendo a cantina. Até eu estou devendo. Tem que me lembrar para pagar. Pague a cantina. E no final, eu quero conversar com aqueles irmãos que eu falei, bem rapidinho, em nome de Jesus. Tá bom? Estenda a sua mão, igreja, aqui para frente e vamos orar ao Senhor. Pai bendito e maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, por ter trazido o teu servo, Senhor, para nos dar informações preciosas, porque cremos que o teu poder e a tua glória está sendo movido em todo lugar. Que tu venha derramar as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um que chegou aqui nesta noite, e que tu possa nos levar em paz, Senhor, que tu possa continuar abençoando a nossa família, que o Senhor venha agir em nossas vidas e que nós possamos ser o missionário aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, que o shalom do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre essa igreja. Que a comunhão do Espírito Santo, que o teu Espírito, ó Deus, abrace essa igreja, enche essa igreja, e que o amor de Deus Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, seja derramado no meio do teu povo, sobre as crianças, sobre esta igreja e a futura geração dessa igreja. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus. Deus te abençoe. Vá em paz, meu irmão. Lá atrás tem cantina. Espero você na quarta-feira, em nome de Jesus. Coxinha, tapioca, abençoada, ungida, vindo do céu para a tua vida, em nome de Jesus.